Há mais de 3 anos aqui no canal elenquei 6 filmes com finais daqueles pra te deixar embasbacado, pra te deixar impactado. E agora eu vou trazer mais 6 filmes com finais verdadeiramente chocantes. Aqueles finais capazes de te deixar com um vazio existencial, de você ficar lembrando ali semanas. Mentira, tá? Porque alguns desses finais eu tô lembrando anos depois de eu ter assistido o filme. Então se prepara aí para mais essa lista. Mikey, this is the trends. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar sobre 6 filmes com finais daquele tipo de final. Pois é. Obviamente você vai lembrar de um ou outro filme, né? Eu citei há mais de 3 anos, né? Acho que foi em 2021 que eu fiz a primeira lista. E eu citei Old Boy, citei também o Nevoeiro, por exemplo, né? Vou deixar aqui na descrição essa primeira versão. E aqui são 6 filmes diferentes, 6 filmes muito chocantes também, alguns que surgiram, né, nos últimos anos, depois que eu fiz essa primeira lista. Agora, o que é impactante também é você se tornar membro aqui do Refúgio Cult, mas é um impacto maravilhoso, é um impacto sensacional. No primeiro link aqui na descrição, você consegue ver os benefícios, você consegue ver os motivos do porquê pode ser interessante você fazer mais parte ainda dessa comunidade. Então, dá uma olhada lá. O primeiro da nossa lista veio lá em 2022, ganhou um remake polêmico aí em 2024. Eu tô falando de Speak No Evil, o original, o dinamarquês. Dirigido pelo Christian Tefdrup, com certeza a versão original, ela é muito mais sombria, ela é muito mais devastadora, eu diria, do que a versão hollywoodiana. E aqui eu já deixo o aviso que eu já tava esquecendo, porque tem gente que, pelo amor de Deus, com negócio de spoiler. Obviamente, pra gente falar dos finais, a gente vai ter que dar spoiler, né? Então eu vou listar bonitinho, direitinho aqui pra vocês, os filmes e tal. Ah, você não quer saber o spoiler desse? Passa pro próximo ou então, né, vá para outro vídeo, porque esse aqui vamos entregar um monte de coisa. Speak No Evil, 2 famílias que se conhecem ali na Toscana nas férias e não sei o que. Uma dessas famílias, né, um casal lá com um cara prafentaço, ele chama ali o outro casal, bem mais na deles, né, na deles até demais. Não, vai passar uns dias lá na nossa casa de campo, vai ser maravilhoso. A galera aceita, fala por que não, né, os dinamarqueses vão lá. E aí o negócio vai ficando cada vez mais bizarro, né? Ali, ó, matando a gente na unha, né? Com pequenos gestos, pequenos comportamentos do casal anfitrião até chegar àquele final que, pelo amor de Deus. O grande ponto da história é que esse casal que convidou o outro, na verdade, rapta, sequestra as crianças de casais, já fizeram isso com várias famílias, corta a linguinha dessas crianças, mata a criança anterior, matam os pais anteriores e assim sucessivamente, né? São serial killers que já estão fazendo isso há bastante tempo. Não é diferente com essa família dos protagonistas dessa história, né? No final, a menininha é capturada, eles matam o menino, né, que eles estavam, cortam a língua da menina do casal ali protagonista e mata o casal a pedradas. Essa cena é muito forte. Na verdade, Speak No Evil de 2022 é uma sucessão de cenas fortes esse final. Os últimos 15, 20 minutos ali é pedreira, em todos os sentidos, porque eles usam pedra ali contra o povo mesmo, né? Então a maneira como eles morrem, a maneira como eles capturam a menina, corta a língua da menina. E aí na última cena a gente vê novamente eles indo para as férias, levando a menininha do mesmo jeito, no mesmo modo operandi e procurando uma nova vítima. É como se por ano eles fizessem aquilo com uma família, tendo uma nova criança, etc, né? O remake com James McAvoy, já falei sobre ele aqui no canal, é uma outra abordagem, principalmente em termos de final. O final do original é muito mais marcante
e corajoso, digamos assim, mas eu não desgosto do filme do McAvoy, não. Já até recomendei ele aqui pra vocês, mas se você for escolher um pra você ficar na bad e um final que vai te deixar mal, não fale o mal original. Até, né, rimou. Número 2, um filmaço do Denis Villeneuve, Incêndios, de 2010, é o meu filme favorito do Denis Villeneuve. Aqui é um final chocante de uma outra forma, né? Eu acho que todos esses filmes que eu escolhi, tem uns que são mais violentos, outros mais psicológicos. Esse aqui, apesar do filme ter os seus momentos violentos, sim, é mais a questão da história de vida dessas personagens e aquele final, aquele plot twist, aquela revelação e como é cruel a vida da Nawa, que é a protagonista de Incêndios, né? O que ela passou, o lance dela ter morrido já no início do filme. Ela deixa ali o testamento para os filhos, eles precisam, são gêmeos, né, os filhos dela, na base ali de uns 30 anos, eles precisam encontrar tanto o pai quanto o irmão deles. E aí eles vão para uma jornada nessa busca, vão descobrindo cada vez mais coisas. A gente vai vendo o passado dessa personagem, da mãe deles, da Nawa, né? Até a gente chegar à brutal, a cruel revelação de que o pai e o irmão deles é a mesma pessoa, inclusive que abusou da própria mãe, né? E o moleque que foi separado dela quando ele era um bebezinho, presenciou, vivenciou todo aquele ambiente de guerra, aquele ambiente de violência, crueldade. O cara se tornou um torturador, né? E ele tava lá, ele fez isso com várias mulheres até que chegou na mãe dele, né? Gerou ali as duas crianças, os dois gêmeos. Então, assim, é uma história muito pesada. É uma história que você pode falar, não é possível, né? Mas será que naquela realidade, naquele contexto, na guerra, na violência, né? Na guerra, meu amigo, esse tipo de coisa, daí pra pior, pode acontecer, né? Então, é um final que inevitavelmente, você pode até não gostar tanto assim do filme, né? Às vezes você não gosta tanto do diretor, do Denis Villeneuve, mas o impacto dessa revelação, quando você liga os pontos da história daquelas personagens, né, da tragédia, da mulher que no final da vida dela ela descobriu isso, e aí aquilo é repassado para os filhos dela, né, e todo o sofrimento que se envolve, enfim, né, é um filme que definitivamente é poderoso e esse final consolida tudo aquilo ali. O número 3 é um filme que eu falei recentemente aqui no canal. Eu tô falando do Mickey, de 1992, né? Um filme que eu não gosto tanto, eu acho ele meio, né? Ele tem uns problemas ali muito pontuais, estruturais, melhor dizendo, né? Que eu acho que todo o funcionamento dele em termos de edição, em termos de elenco, o texto do filme é muito travado, é uma coisa ali quase sem alma, sem vida, e isso acaba prejudicando muito o filme. Depois você dá uma olhada na minha análise, que eu aprofundo um pouco mais em relação a isso, porém, todavia, contudo, sendo um filme sobre um menino, que ele nada mais e nada menos é um psicopata, e aí você pega aquele filme O Anjo Malvado, do Macaulay Culkin, e em termos de maldade, você multiplica por 10, né, do que a gente vê em tela. O Mickey, esse menininho de 9 anos, é isso. Né? Ele é adotado por famílias. Quando ele simplesmente dá ali um surto psicótico, ele mata a família e aí, como ele é uma criancinha, o povo continua adotando ele. E a gente vê a próxima família, que é um casal que não consegue ter filho, adotam o Mickey, fala assim, nossa, que lindinho, né? Que bonitinho, vamos ali, né, acolher ele. Só que uma professora dele passa a desconfiar e coisa e tal. Vemos, né, cenas violentas com o personagem pegando ali um taco de beisebol e matando ali um dos seus pais, né, o primeiro pai. Porém, no final do filme, ele acaba com a sua família
ali protagonista do filme, né? A mamãe, ele pega um pedaço de vidro e dá-lhe ali no pescocinho, eles caem ali das escadas, viram uma bagunça. E nisso, em um espaço curtíssimo, tá? De algumas horas, a gente vê esse moleque atacando os professores dele, que vão lá na casa, porque eles já meio que sabem ali que ele é psicopata, ele acaba atacando. Aí na hora que o pai dele chega do trabalho, ele monta uma mesa ali, né, com todos os cadáveres. Papai fica ali impactado e o moleque fecha com a chave de inferno, de capetinha, jogando um coquetel molotov. E, meu amigo, esse coquetel molotov é poderoso porque ele explode a casa toda. Novamente, estamos falando de um menininho de 9 anos, né? E a gente vai vendo ele fazer aquilo. Então, o filme, ele pode até não ser muito bom, né? Ele pode até ter um monte de problema. Ele pode até ser um negócio meio feio. Sabe o professor Girafales ali elogiando o Seu Madruga? É isso. Mas o final dele e algumas cenas pontualmente são chocantes, são impactantes. E esse final eles deram uma caprichada aí para deixar o filme na memória de quem presenciá-lo. So based on this, you think Mikey has an emotional problem? Número 4, um final também, inclusive esse filme aqui eu acho ele muito injustiçado, tá? Subestimado, de 2024, O Banho do Diabo. Uma coprodução entre a Áustria e a Alemanha, co-dirigida pela Verônica Franz e o Severin Fiala, que são os mesmos diretores do Boa Noite Mamãe, o original. E é um filme dramático, melancólico, triste, com algumas pitadas de terror. E o final dele, por ser dramático e por também ter ali escrachado nesse finalzinho uma violência, ele consegue ser muito mais aterrorizante, muito mais devastador do que vários filmes de terror por aí, né, em termos de choque. O filme se passa ali nas florestas da Áustria do século XVIII. Agnes é uma mulher que ela acabou de se casar e ela pensa assim, casei, agora vou ser feliz, agora vamos embora, né? Só que mal ela sabia que depois que ela se casasse, a vida dela ia se tornar um tormento, tá? Porque o marido não quer saber dela, ela é isolada, ela não tem os seus desejos ali minimamente saciados, enfim, são várias coisas que vão acontecendo. Isso vai levando essa mulher numa depressão profunda, ela não é ajudada, muito pelo contrário, ela é cada vez mais julgada. E a gente vê que com outras mulheres aconteceram coisas parecidas, elas entram em uma depressão profunda, tem muito lance, né? Se tirar a vida é um grande pecado e não sei o que, e aí existe uma questão de crença religiosa e tal. E aí a gente vê logo no início do filme que uma mulher, ela simplesmente mata um bebê, né? E depois essa mulher é levada, sabe-se lá pra onde. E isso vai acontecer com Agnes, isso vai acontecer com a protagonista. Ela vai matar um menino lá, uma criança no final do filme, né? De uma maneira bem crua mesmo, porque ela quer ser punida, ela quer deixar de existir, ela quer morrer. No fim, ela vai procurar lá a igreja, o pessoal, ela é tida como bruxa, né? Elas eram tidas como bruxas e elas são mortas na frente de todo mundo. Aí você fala, Lucas, ela é o quê? Queimada? Não, o pessoal faz tipo um espetáculo, aí a gente vai já pro final do filme, né? Eles cantam, botam um saco na cabeça dela, pegam uma espada e crack, né? Corta ali a cabeça. Acaba por aí? Negativo, não acaba aqui não, né? Com o sangue dela, como se ela fosse um garrafão, um negócio ali de vinho. No pescoço eles vão servindo copo pra galera que paga pelo sangue dela como se fosse um ato ali de purificação. É uma cena muito bizarra, muito cruel, violenta. Antes disso, eu até esqueci de mencionar, né? Eles amarram ela ali numa charrete com os cavalos e ela é arrastada até chegar lá. Então, assim, é um negócio pesado. O filme todo tem essa vibe triste, melancólica, trágica, mas ele fecha com a morte da Agnes e todo o contexto que envolve da sua depressão e tal, em uma coisa bastante chocante.
último de hoje, um filme japonês que eu já falei 1 milhão de vezes que eu gosto pra caramba, que é o Audition, ou A Audição, do Takashi Miike, de 1999, baseado em um livro de mesmo nome. Já você, às vezes, nunca nem assistiu Audition, mas você conhece de tanto eu ouvir falar dele aqui. Recomendo muito o filme. Mas o final dele também é um final chocante pra caramba, né? Você tem um cara que é viúvo, que ele tá atrás ali de alguém, porque ele tá solitário já há muitos anos, e ele tem um colega dele que é conhecido ali, um executivo, né? Um produtor de filmes e tal, e aí eles fingem fazer uma audição, um teste, para um papel importante em um filme. Ou seja, eles vão ver várias atrizes, várias moças jovens ali, só que não é para esse filme. É pro cara, é quase que fosse um Tinder particular ali. É um negócio muito esquisito, inclusive, né? Mas eles fazem isso, ele se apaixona por uma moça quietinha, na dela, educadinha, aquela coisa, a gente vai vendo essa vibe romântica deles, ele se apaixonando, ela também se encantando por ele, só que aos poucos também o filme já vai entregando que o passado dessa moça, digamos que não é nada angelical como ela parece ser, né? É um passado bem perturbador. E no final disso a gente tem a comprovação, porque ela é completamente perturbada da cabeça, é uma pessoa que passou por vários abusos, é uma pessoa que já matou uma galera e que ele era uma grande vítima dela, né? O jogo virou, olha só. E aí ela tortura o cara, né, em um certo momento. E aí, quem lembra que ela usa as cordinhas lá, faz aquela risadinha, aquele sabe? Parece até o Chaves chorando, sei lá, e que deixa ainda mais perturbador, né? Então ela vai serrando os membros ali do cara, vai espetando ele com umas coisas, né? Aí o filho dela chega. Então, assim, é um momento muito agonizante a maneira como o Takashi Miike grava a cena, né? Aquela falta de esperança. O cara sobreviveu, mas o cara sobreviveu sem pelo menos uns 3 membros ali do corpo dele, por exemplo, sem contar o trauma ali que foi causado. Enfim, a menina, ela acaba morrendo ali no final, ela cai de uma escada, quebra ali, a gente só vê o ossinho dela virando assim, mas definitivamente do cinema japonês é um dos finais que mais me impactaram. E o último da nossa lista, um filme que precisava estar nela, que eu analisei esse filme em 2024, ano passado, mas ele é originalmente de 2022, é o The Coffee Table, La Mesita del Comedor, né? Um filme aí que ele consegue ser de terror, drama e um pouquinho de comédia. Ele tem uma coisa ali ácida, uma acidez, um humor, mas ele é extremamente trágico, né? O famoso rir pra não chorar, mas você vai chorar rindo e você vai ficar perturbado enquanto você chora e ri ao mesmo tempo. É assim que The Coffee Table vai fazer com você. Você tem um casal que acabou de, né, ter um bebezinho, e aí eles, né, o cara compra o diabo de uma mesa de centro lá, que a mulher não queria comprar de jeito nenhum, né, a mesa ali de vidro e tal, mas ele acaba convencendo ela, vamos comprar essa porcaria. Compra a mesa. Em um certo dia, ela vai sair para comprar umas coisas, que eles vão receber um pessoal mais tarde na casa deles. O cara tá cuidando ali do bebezinho, só que ele tem a brilhante ideia de deixar o bebezinho em cima da mesa. E aí, simplesmente, a mesa quebra. O menino morre, digamos assim, que a cabeça rola pelo apartamento. E aí o protagonista, o papai do ano, papai da década, do século, né, ele tem que lidar com a situação, ele esconde a situação, ele esconde a cabeça que tá debaixo de um móvel lá, de uma mesa. A mãe chega, né, aí depois os convidados chegam, e aí ele passa, né, é um filme muito tenso, ele passa a esconder, não, o bebezinho tá dormindo, vai lá não, né, a gente ouve lá na babysitter, no negócio lá, pingando umas gotas, é a gota de sangue do pescocinho do menino, né, e tal. E aí chegamos no final, que é o final onde a mãe finalmente descobre, porque entra o cachorro lá, o cachorro acha a cabeça, e aí ela acaba vendo a cabeça, e aí confronta o cara, ela, né, fica... Obviamente todos que estão lá ficam horrorizados, né, ela cata a cabeça e dá um tibum ali
né, do prédio ali, sabe-se lá, tava no 8º, 10º andar, dá um tibum, o cara faz a mesma coisa, né, e no final a gente vê até ali como se fosse o espírito deles, a imagem deles, né? Mais um filme que ele é bastante pesado em seu todo, pela temática, pelo que acontece, mas o final ele é a cerejinha do bolinho de merda, né? Porque a tragédia, obviamente, ia para uma coisa não muito legal, né? Mas aí os pais simplesmente não deram conta ali. E aí até tem um negócio, né, que eles falam que a mãe, mesmo depois da queda, estava abraçada na cabeça da criança. Venga, apunto el consejo, venga, hasta luego. Gracias. Bem, meus amigos, é isso. 6 finais de filmes que, na minha opinião, são realmente chocantes, impactantes, daqueles que, ó, ficam remoendo aqui. Você tem algum outro filme? Lembrando, hein, eu já fiz uma outra versão e tal, tem algum outro que você lembra que você fala, não, Lucas, esse aqui me impactou de tal maneira. De novo, pode ser de uma forma física, psicológica, enfim, né, de diferentes formas, não necessariamente violentas, em termos de gore, sangue, etc. Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal. Claro, se você puder e quiser, link aqui na descrição também. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.